Então vamos lá, galera, mais uma vez, um novo encontro de processo penal. E antes de mais nada, vamos fazer aquele preview, né? Um refresh, em especial sobre o artigo 28 do Código de Processo Penal e o que diz respeito ao pacote anticrime. É inegável, gente, que a Lei 13.964 de 2019, né, ou ainda, como ficou popularmente conhecido, o pacote da Lei Anticrime, né, ele vai promover essa mudança significativa em toda a dinâmica, seja de ordem processual ou ainda dentro do próprio direito penal. Tá bom? Ainda não é possível a gente prever todos os seus efeitos na prática forense. Mas o que podemos certamente afirmar é que uma das modificações mais significativas trazidas foi o quê? Foi exatamente no que diz respeito ao procedimento de arquivamento do inquérito policial, que extingue, por sua vez, a participação direta do juiz. Então eu friso que esse tópico já foi repassado para vocês em aulas anteriores, mas nós vamos dar uma recapitulada a pedido de alguns alunos, que não estão entendendo o que a gente está fazendo esses adendos, tá bom? Mas vamos lá. O procedimento anterior, ou seja, nos termos do artigo 28 do CPP, era que o arquivamento do inquérito policial necessitava da ação direta do juiz, uma vez que competia ao magistrado homologar ou não o pedido formulado pelo MP. Ainda naquele pensamento, caso o juiz discordasse do membro do MP, opinando pelo não arquivamento do inquérito policial, né, o juiz encaminhava o inquérito ou a peça de informação ao procurador-geral do MP, informando sobre a recusa do membro do MP em oferecer a denúncia. E competia então a quem? Ao procurador-geral, ou ele mesmo oferecer a denúncia, ou ainda designar outro membro do Ministério Público para fazer. Caso o procurador-geral também opinasse pelo arquivamento do processo, só então o juiz estaria obrigado a homologar o pedido de arquivamento. Vale dizer, galera, que anteriormente havia uma interferência ativa por parte do magistrado, e muito se questionava se tal atitude não acabava por ferir o sistema processual penal acusatório, comprometendo dessa forma toda a imparcialidade do juízo. Então, com o advento, né, do pacote da Lei Anticrime, né, que a gente fala, né, que é a Lei 13.964 de 2019, essa dinâmica, em tese, ela mudou de forma significativa, surgindo uma espécie de duplo grau de arquivamento no âmbito ministerial, ou seja, no Ministério Público, sem que houvesse interferência do magistrado dentro do procedimento. Então, só baseado no pacote anticrime, tá bom? O artigo 28 ele vai passar a vigorar com a seguinte redação: que, ordenado o arquivamento do inquérito policial ou qualquer outro elemento informativo da mesma natureza, né, o órgão do MP ele comunicará à vítima e ao investigado e ainda à autoridade policial, que encaminhará os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. E o parágrafo 1º ainda vai dizer que se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, dentro de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria a uma revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser, melhor dizendo, a respectiva lei orgânica. E o parágrafo 2º ele vai frisar que nas ações penais relativas aos crimes praticados em detrimento da União, ou dos Estados, ou ainda dos municípios, essa revisão de arquivamento do inquérito policial vai poder ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a representação judicial. O que nós queremos buscar com isso, galera? Vale dizer que essa nova redação do arquivamento do inquérito policial, ele terá, em tese, duas fases bem distintas. A primeira fase, ela vai fazer o quê? O Ministério Público, opinando pelo arquivamento do inquérito policial, será intimado quem? A vítima, o investigado e a autoridade policial para comunicar acerca do arquivamento desse inquérito. E aí os autos serão então encaminhados para uma instância superior dentro do próprio Ministério Público. Caso a vítima ou seu representante legal não concorde com esse arquivamento, terá um prazo de 30 dias para interpor o recurso contra o arquivamento do inquérito policial, que será recebido e revisto, então, pelo órgão ministerial competente. Mas vamos, então, numa outra situação. Caso não haja o recurso pela vítima, ou ainda o seu representante legal, aí nós vamos passar para uma outra fase, uma segunda fase,
Onde o quê? Onde o pedido de arquivamento do inquérito policial ele será revisto pela instância superior dentro do próprio Ministério Público. E que será encarregado de dizer se vai homologar ou não esse arquivamento. Ou ainda, se vai ser designado um outro membro do Ministério Público para o oferecimento da denúncia. Observe bem o quê? Que a partir do pacote anticrime, não existirá mais a interferência do juiz no procedimento de arquivamento do inquérito policial, competindo somente às partes interessadas interferirem diretamente no procedimento. Mas eu costumo trazer para quem conversa comigo sobre o tema, né, essa questão, eu digo que ainda é muito cedo para a gente dizer quais serão os efeitos práticos das mudanças. Mas a priori parece ser uma mudança bastante positiva e rumo a um processo penal verdadeiramente acusatório e menos inquisitivo. Mas nós temos também que pensar do outro lado, tá bom? Então, nesse momento, por que eu estou falando isso? Porque estão tendo confusão. Ah, mas aí tem o pacote anticrime que você não comentou do artigo 28, tem um artigo não sei quanto, artigo não sei quanto. Gente, muita calma nessa hora. Nós temos que perceber o seguinte: houve a suspensão, especificamente do artigo 28, do trecho, né, referente a esse artigo. Inicialmente pelo prazo de 180 dias, que começou a contar no dia 22 de janeiro de 2020, até que então seja levado essas questões ao plenário do Supremo. O ministro Fux, que foi o relator das ADI, né, que foram levadas ao Supremo, foi motivado por uma ação também protocolada pela Associação, melhor dizendo, Nacional dos Membros do Ministério Público, que é a CONAMP. Para a entidade, a implementação tanto do chamado juiz de garantia como de outros vários pontos relevantes, incluindo o artigo 28 do CPP, né, que estaria dentre eles, né, deveria ser suspensa até o julgamento definitivo, por violar franco os princípios constitucionais. Então, para o ministro Fux, a medida em si desconsiderou principalmente o quê? Os impactos financeiros no âmbito do Ministério Público de todo o país. Motivo pelo qual ele quer que seja levado a plenário, né, do STF para acatamento ou não desse artigo. Por enquanto, diversos pontos do pacote anticrime não é tão com eficácia suspensa. É um motivo pelo qual não seria tão prudente, né, a cobrança dentro do certame, e que versaria, então, se fosse cobrada, uma possibilidade de recurso. Então, feitas as considerações, daremos início ao nosso tema de hoje, efetivamente, que vai ser o quê? Ação penal pública condicionada. Primeiramente, galera, é importante a gente ressaltar que todos os princípios da ação pública incondicionada, que já foi estudado nas aulas anteriores, né, também vai ser aplicado para a ação penal pública condicionada. Na ação penal pública condicionada, a gente vai observar o que? A necessidade de satisfazer uma manifestação de vontade da parte. O Ministério Público ele vai atuar no sentido de satisfazer a condição, que é o quê? Que é a representação ou ainda a requisição do ministro da Justiça da medida do caso. O artigo 24 do Código de Processo Penal ele traz a previsão da ação penal pública condicionada e ele vai dizer que nos crimes de ação pública será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, da requisição do ministro da Justiça, ou ainda da representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, vamos ver que nesse ponto, galera, é importante a gente fazer o uso de um conceito civilista. Tá bom? Vamos trazer lá do processo civil, segundo o qual condição, o termo condição, é tido como um evento futuro e incerto. Tá bom? É fato que com a ocorrência da infração penal deveria nascer para o Estado o direito de desenvolver a persecução criminal de imediato, o direito de apurar o fato e respeitar o devido processo e impor uma devida sanção. Todavia, quando a gente fala numa ação penal pública condicionada, esse direito estatal ele fica condicionado a um evento, que é o quê? A representação do ofendido ou do seu representante legal, ou ainda de uma requisição do ministro da Justiça. Então, a ação penal pública condicionada, ela vai se condicionar, a bem dizer, a essa manifestação de vontade.
Há, evidentemente, né, gente, um interesse público por trás disso. Por isso a ação é pública. Pois o bem jurídico tutelado ele vai relacionar com o interesse de promover a ação penal. E a titularidade ainda será do Ministério Público. Entretanto, o parquê depende da manifestação da vítima ou do seu representante ou ainda do ministro da Justiça para promover. O Ministério Público ele é o titular da ação penal pública condicionada, mas depende da manifestação da vontade de terceiros, como eu costumo dizer, para que possa ser deflagrada o que é persecução penal. E a questão de representação, quando falo em representação, é importante a gente conceituar o que se entende por representação. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, a representação, à luz do Código de Processo Penal, vai ser o que? A manifestação da vontade da vítima, vamos dizer assim, ou ainda do seu representante legal, autorizando a instauração de uma persecução criminal por parte do Estado. Consubstanciada, lógico, pelo Ministério Público. E coube a gente fazer também, com relação ao tema, algumas considerações que eu julgo pertinentes. Primeiro, havendo discordância de opinião entre a vítima menor de 18 anos e o seu representante legal, deverá prevalecer a vontade daquele que deseja representar. Então preste muita atenção nisso. Vamos imaginar um exemplo. O menor de 18 anos foi vítima da ameaça e quer fazer representação ao Ministério Público. O pai dele, entretanto, não concorda com essa ideia do filho, alegando que a representação seria desnecessária. Nesse caso hipotético, deve prevalecer a vontade do filho, que foi a vítima. Por ser incapaz, lógico, será necessário o suprimento da vontade com a designação de um curador. Os destinatários da representação pode ser o quê? Uma autoridade policial, que está lá conforme o artigo 5º, parágrafo 4º do CPP, e o Ministério Público, conforme o 39 do CPP. Mas a lei também estabelece que a representação pode ser feita diretamente pelo juiz. Entretanto, essa questão trata-se de entendimento superado, pois num sistema tido como acusatório, o juiz não pode ser destinatário da representação. Fique atento a esse detalhe. Então, caso o indivíduo se dirija ao magistrado para efetuar a representação, o juiz ele deve encaminhá-lo ao órgão do Ministério Público, né, ou ainda à autoridade policial. O magistrado, ele por si só, não pode tomar iniciativa de receber representação em respeito ao sistema acusatório. Reza, ou melhor, diz, né, como a gente fala, né, o artigo 5º, parágrafo 4º, que o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá ser iniciado sem ela. E o artigo 39 ele vai dizer que o direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante uma declaração, seja ela escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Então, dessa forma, a gente pode concluir que são destinatários da representação, primeiramente o Ministério Público, que já é o titular da ação penal, e além disso, essa representação também pode ser feita à autoridade policial. Imagine, por exemplo, uma vítima do crime de estupro tenha procurado a autoridade policial. Não sendo a vítima, né, lastreada por situação mais especial, né, via de regra, o crime de estupro é uma ação pública incondicionada a partir de agora. Então é aquilo que eu falei com vocês, na ação pública condicionada é obrigado o Ministério Público ou a autoridade policial, ela dá o disparo no processo, carrear a persecução penal. Tá bom? E segundo, galera, a jurisprudência do STJ, a representação da vítima ou do representante legal para investigação ou ainda uma deflagração da ação penal, ela vai compreender uma mera manifestação, não sendo observado em momento algum qualquer rigor formal para que isso aconteça. De acordo com o entendimento já pacificado dentro do STJ, a representação da vítima ou, né, dos representantes legais, nos casos em que ela é condicionada àquela manifestação específica,
vai prescindir de qualquer rigor formal, bastando uma demonstração inequívoca da parte interessada. Então a representação ela compreende uma notícia crimes, que autoriza a persecução criminal. E pode ser feita, como está na lei, oralmente ou por escrito, e desnecessário qualquer rigor formal. Caso seja feita, entretanto, na forma oral, ela tem que ser reduzida a termo. Isso a gente já falou. Tem que ser escrito. Tá? O único rigor formal exigido, ele vai dizer respeito aqui à representação feita pelo procurador, que nesses termos vai ser necessário que esse procurador ele tenha poderes especiais. Essa exigência ela vai ser trazida lá pelo artigo 39 do CPP, quando ele disser que o direito de representação ele pode ser exercido pessoalmente por procurador com poderes especiais. Mediante uma declaração, aí sim aquela questão de ser escrita oral, né? Aí feita aos órgãos competentes. É interessante a gente comentar que a jurisprudência aceita, inclusive, que a representação seja feita pelo defensor público. Então é possível que o indivíduo se dirija à defensoria e querendo que o defensor faça a sua representação. Nesse caso, também será necessária a procuração com poderes especiais. Grave. O artigo 39, parágrafo 1º, ele vai fazer uma referência lá da chamada assinatura devidamente autenticada do ofendido. Isso vocês vão ler quando estiver lá. Mas eu quero afirmar para você que essa expressão ela não se relaciona obrigatoriamente com a necessidade de um reconhecimento de firma. Mesmo porque o servidor público ou o agente público que a receba, ele tem fé pública, tá bom? Para verificar que o indivíduo está assinando aquele documento. Não se exige nenhum rigor nesse momento específico, né, dizendo, né? E em relação ao conteúdo da representação, parágrafo 2º do artigo 39, ele vai dizer que ela deverá conter todas as informações que possam servir à apuração do fato e da autoria. Então, dessa forma, ela tem que trazer todos os elementos de forma a habilitar ao titular da ação que faça a sua promoção. Já o parágrafo 4º, melhor dizendo, do artigo 39, ele vai afirmar que a representação, quando feita ao juiz ou perante este, reduzida a termo, né, será remetida à autoridade policial para que proceda ao inquérito. Então, tenho que fazer ainda referência ao artigo 40 do CPP, que vai dizer que quando os autos ou papéis que conhece, né, o juiz ou tribunais verificar a existência de crime de ação pública, também remeterá ao Ministério Público as cópias dos documentos necessários para o oferecimento da denúncia. Esse dispositivo já foi estudado quando nós tratamos lá atrás do inquérito policial, especificamente quando falamos sobre o não cabimento da requisição judicial. O juiz, ao tomar o conhecimento do fato em que a ação penal é pública e incondicionada, ele deverá remeter os autos ao MP. Vai tratar-se, então, da chamada notícia crimes judicial. Não esqueçam disso. Essa mesma lógica tem que ser adotada na aplicação do 39, parágrafo 4º. Uma vez que a representação não pode ser feita perante o juiz. Então, caso o indivíduo ofendido traga essa representação ao magistrado, de novo, galera, de novo, tem que encaminhá-la ao MP. Ok? O artigo 39, parágrafo 5º, por sua vez, ele vai trazer uma hipótese em que o Ministério Público poderá dispensar a instauração do inquérito policial numa ação penal pública condicionada. De acordo com esse dispositivo, né, o órgão do Ministério Público está lá dizendo que vai dispensar o inquérito, né, se com a representação forem oferecidos elementos que o habilite a promover ação penal direto. E nesse caso, vai oferecer a denúncia num prazo de 15 dias. Então, caso a representação por si só já possibilite a formação do opinião delicti do Ministério Público, ele vai dispensar o inquérito e oferecer a denúncia nos 15 dias. Esse prazo parte do pressuposto que o acusado está solto, galera, tá bom? Está lá no 46 do CPP. Então, para o oferecimento da denúncia lá no CPP no 46, estando o réu preso, lembre-se,
vai ser o quê? 5 dias contado da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial. E, quantos dias? Se tiver solto ou afiançado, 15 dias. Bem isso. No último caso, né, se houver a devolução do inquérito à autoridade policial, conforme está lá no artigo 16, vai contar o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Muita atenção aqui. Então o legislador ele preocupou-se em estabelecer esse prazo para o oferecimento da denúncia em razão de quê? De uma possibilidade de haver uma ação privada subsidiária da pública. Isso a gente vai trabalhar com calma. Imagine que a vítima, por exemplo, tenha feito a representação fornecendo elementos suficientes para a deflagração direta de uma ação penal. Mas vamos supor ainda que o Ministério Público não ofereceu a denúncia dentro do prazo legal. Nessa hipótese, em decorrência da inércia ministerial, a vítima ou seu representante legal, ele pode oferecer a ação penal privada chamada subsidiária da pública. Tá bom? Isso a gente vai ver na sequência. Então, resumindo, a partir da leitura do 39, parágrafo 5º, é importante a gente extrair algumas conclusões. Primeiro, podemos inferir que a dispensabilidade do inquérito policial é fatídica, é fato. E isso vocês já aprenderam. Caso a representação forneça os elementos suficientes para a deflagração da persecução penal, o Ministério Público poderá dispensar o inquérito. Uma vez dispensado o inquérito, o parquet ele vai ter o prazo de 15 dias, contado do dia do recebimento da representação para o oferecimento da denúncia. Esse prazo ele é muito importante para o cômputo do prazo para o oferecimento da queixa subsidiária, no caso da inércia do MP. Acabamos de falar isso. Beleza? Vamos falar um pouquinho também sobre a questão do prazo decadencial da representação. Isso vai estar lá no artigo 38 do CPP. Vai dizer que a representação está sujeita ao prazo decadencial de 6 meses. Especificamente, vai dizer que, não havendo alguma disposição em contrária, o ofendido ou representante legal, declarado o direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, o direito de representação, por ser um direito potestativo, ou seja, aquele que é impositivo de vontade, ele vai se sujeitar a um prazo decadencial, não é prescricional, e de 6 meses. Contado de quando? Contado o dia que o legitimado tiver conhecimento da autoria da infração penal. Gravem isso, sempre cai em prova. Observe que o prazo ele não se inicia a partir do dia em que o fato ocorreu, mas sim a partir do dia em que se tomou conhecimento daquele que o praticou. Então esse prazo decadencial, ele não é interrompido, ele não é suspenso, ele não pode ser prorrogável, o que significa que não há previsão nenhuma de marco interruptivo. Por essa razão, é preciso que a vítima ou seu representante se atentem muito bem à contagem desse prazo, que ocorre na forma do artigo 10 do Código Penal, ou seja, vai incluir o dia do início e excluir o final. Assim diz o artigo 10 do Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias em que? Em meses, e os anos por onde? Pelo calendário comum. Então, galera, caso o último dia do prazo caia num domingo, por exemplo, e isso pode cair numa prova, atentem. A vítima deverá procurar o plantão para fazer a representação. Porque se ela fizer na segunda-feira, decai o seu direito. Então não pode deixar para representar na segunda-feira, porque o prazo não pode ser prorrogável. E desse modo, a gente pode questionar como será possível determinar o dia em que a vítima soube efetivamente quem é o autor de fato. Gente, evidentemente, essa questão vai ser verificada caso a caso. Se a vítima foi ameaçada pessoalmente, por exemplo, a ciência da autoria do delito está ali, naquele momento, indiscutível. Frente a frente, tá bom? Essa ameaça que a gente está falando. Vamos falar um pouquinho sobre a representação na Lei 9.099 de 95, lá no GCRIM, que é um pouquinho diferenciado.
Lá a representação é feita oralmente. Logo após o quê? Frustrada, né, a tentativa de uma composição civil. É o que prevê o artigo 75 da 9.099. Esse artigo ele vai dizer que não obtida a composição dos danos cíveis, né, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo. Não haverá problema se o ofendido não fizer a representação também naquele momento, logo após a tentativa de composição civil. Ele poderá fazer ainda dentro do prazo decadencial previsto na legislação. Tranquilo até aqui? Mais um passinho. Vamos falar sobre a representação em caso de ofendido menor. Conforme foi afirmado anteriormente, se o ofendido é menor, né, a representação deve ser apresentada pelo seu representante legal. Em relação a esse tema, a gente ressalta, né, que o artigo 34 do CPP ele foi tacitamente revogado pelo artigo 5º do Código Civil de 2002, quando se estabeleceu, né, a nova idade, que é 18 anos atualmente, para ser considerada a maioridade civil. Então, na ideia original do 34, dizia que se o ofendido fosse menor de 21 e maior de 18, o direito, né, deveria ser exercido pelo representante legal. Mas o artigo 5º do Código Civil, ele deixa claro que a menoridade civil vai cessar aos 18 anos completo, quando a pessoa fica habilitada para as práticas de todos os atos da vida civil. Então, galera, no caso de morte ou declaração de ausência do titular, o direito de representação, ele também, uma vertente dentro do direito civil, vai passar para o cônjuge, para o companheiro, para o ascendente, para o descendente, ou ainda para o irmão, que está dos termos do artigo 31 do CPP. Então deve-se observar que o prazo decadencial, mesmo nessa hipótese, vai ser o quê? De 6 meses contado da ciência do autor do fato. Né? Ainda sobre a representação, nós temos que ressaltar também de forma clara que essa não vincula o Ministério Público. Ou seja, o MP, ao receber a representação, ele poderá, primeiramente, enquadrar a conduta num outro dispositivo legal. Além disso, é possível que o MP ele opine pelo arquivamento da representação, ao entender que ela não vai ser mais suficiente, não possui elementos suficientes quanto à autoria e materialidade, ou ainda, ele pode entender que ela trouxe um fato atípico. Então o Ministério Público não está vinculado à obrigatoriedade da representação. E caso não esteja convencido sobre o fato delituoso narrado, ele poderá promover pelo arquivamento da representação. E aí, nesse contexto, a gente vai aplicar a lógica trazida na súmula 524 do STF, que vai dizer que se o MP arquivar as peças de informação, somente poderá oferecer a denúncia caso surjam novas provas. A gente vem vendo isso em algumas aulas. Tranquilo? A representação, gente, ele diz respeito à constatação de que a vítima quer ver processados os autores da infração penal, podendo o órgão ministerial, o MP, né, ele ampliar os limites subjetivos da denúncia, incluindo os demais concorrentes, ainda que não tenha sido indicado na representação, sem necessidade de nova manifestação do ofendido. Vale dizer que a representação ela apresenta uma eficácia objetiva, justamente por ser uma mera autorização para que o Ministério Público ofereça a denúncia. Ele pode aditar subjetivamente. Vamos trazer um exemplo? Imagine que o ofendido ofereça a representação em face de uma pessoa. Antônio, por exemplo. Pelo crime de ameaça, como a gente falou agora mesmo, vamos aproveitar esse gancho. Mas o Ministério Público, ao analisar a representação, tem a convicção que José também estava presente e também ameaçou a vítima. Então, dessa forma, o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia em face do Antônio e também de José, mesmo que o José não tenha sido mencionado na representação. Então, dentro desse contexto, nós temos que a representação é somente de respeito ao fato, assumindo assim uma eficácia objetiva. Ao representar, o ofendido apenas autoriza o Ministério Público a deflagrar a ação
em razão dos fatos praticados. E finalizando a análise da nossa ação penal pública condicionada, é importante a gente discorrer um pouquinho sobre a possibilidade da retratação dentro dessa ação penal. Segundo o artigo 25 do CPP, ele vai dizer que a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então a gente verifica, né, isso daí vai ter um significado de que a vítima ou seu representante legal ele pode se arrepender dessa representação e se retratar desde que a denúncia ainda não tenha sido oferecida. Isso porque o Ministério Público, que ele é o titular da ação penal, apenas dependia da ação, da autorização, melhor dizendo, da vítima para a deflagração penal. E uma vez oferecida a denúncia, nós temos que essa representação ou manifestação de vontade da vítima cumpriu a finalidade inicial a que se propunha. Ou seja, depois do oferecimento da denúncia, a vontade do ofendido vai se tornar irrelevante, não podendo interferir, né, no ius persequendi, já instaurado pelo Ministério Público. Tranquilo até aqui? Espero que estejamos todos na mesma sintonia, todos bem confortáveis até agora. Então vamos um pouquinho mais adiante, vamos dar uma continuidade nesse estudo, né, no nosso estudo, melhor dizendo, da ação penal pública condicionada. E aí nós vamos analisar algumas questões polêmicas que cercam o tema. Tá bom? Como eu gosto sempre de trabalhar, baseado em quê? Em informativo, em julgados. A primeira coisa que a gente vai falar é o que diz respeito ao artigo 16 da Lei Maria da Penha, ou seja, da Lei 11.340 de 2006. Esse é um tema que já foi questionado em concurso público e, por essa razão, ele merece a nossa atenção devida. O artigo 16 da Lei Maria da Penha vai dizer que nas ações penais públicas condicionadas à representação do ofendido, né, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em uma audiência especializada, uma audiência especialmente designada, né, antes do recebimento da denúncia e desde que ouvido o Ministério Público. Então, galera, agora mesmo a gente acabou de falar a possibilidade da retratação da ação penal, da retratação dentro de uma ação penal pública condicionada. Nós vimos que o artigo 28 do CPP ele vai estabelecer que a representação será irretratável uma vez oferecida a denúncia. A Lei Maria da Penha, nesse sentido, ela almeja dar um tratamento muito mais rigoroso à violência contra a mulher, conferindo uma maior proteção à vítima. Isso todo mundo está sabendo. Dessa forma, partindo de uma interpretação lógica e finalística, nós temos que a finalidade da Lei Maria da Penha é justamente garantir uma proteção mais efetiva à mulher. Aí nós vamos questionar, tá, mas qual a relevância desse tema? Eu posso ressaltar que é possível que se tenha competência federal também em crimes de violência contra a mulher. Imagine um casal. Ambos são servidores públicos federais. E a violência foi praticada no local de trabalho deles, ou seja, dentro da repartição pública federal. Nesse caso, haverá um interesse e, portanto, a competência da Justiça Federal. É um caso raro, mas é possível. A competência da Justiça Federal ela também poderia ser observada numa hipótese, por exemplo, de extraterritorialidade, de crimes praticados contra a vítima, mulher à distância, por exemplo, são os crimes à distância, ou mesmo os crimes praticados a bordo de aeronave. Com isso, então nós temos que dar uma analisada na polêmica que acerca, né, o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Esse dispositivo ele vai estabelecer a possibilidade de retratação da representação ainda antes do recebimento da denúncia. E também devendo ser ouvido, por óbvio, né, conforme está no artigo, o MP. Diversamente, né, desse procedimento especial, quando a gente trata do procedimento comum, a retratação é possível até o oferecimento da denúncia. Então diz o artigo 102 do Código Penal, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. E ainda lá no CPP, no 25,
vai estar que a representação será retratável depois de oferecida a denúncia. É basicamente a mesma coisa. Observamos, né, que em que pese o tratamento mais rigoroso almejado pela lei especial, que é a Maria da Penha, nós temos um prazo maior para que a vítima se retrate da representação. Mesmo após o oferecimento da denúncia, há possibilidade da vítima se retratar renunciando essa representação. Então, nesse caso, a renúncia deverá acontecer numa audiência específica, requerida por quem? Pela vítima, designada pelo juiz e sendo ouvido no Ministério Público. Eu entendo que a lógica do 16 vai dizer respeito ao fato da Lei Maria da Penha envolver relações familiares. E é possível que após o oferecimento da denúncia, as partes tenham chegado a um acordo e resolvido a questão. Então, por essa questão, deve-se admitir que a vítima se retrate renunciando à representação. O legislador, nesse contexto, ele teve o cuidado de estabelecer uma audiência específica que vai tratar da retratação. Tá bom? De modo a evitar que a vítima ela esteja submetida ao constrangimento e à ingerência do autor. Com essa audiência, é essencial que se perceba a voluntariedade da manifestação da vítima. Observou ainda que muitos juízes eles passaram a designar uma audiência confirmatória de representação. Nos dias atuais, inclusive, é comum que se tenha essa designação automática de audiência. Galera, a eventual ausência da vítima na audiência de confirmação era interpretada como uma renúncia, uma retratação à representação. E aí o Ministério Público, nesse contexto, ele manifestava-se pelo arquivamento. Pedido esse que era homologado de plano pelo juiz. O processo era arquivado por retratação à representação. Mas essa questão chegou ao STJ. E lá no informativo, no 483, a Corte ela se pronunciou no sentido de que a mulher não estaria obrigada a comparecer à audiência confirmatória de retratação. Vejam, tal audiência somente poderia ser designada pelo magistrado quando houvesse o interesse e um pedido expresso da vítima. O juiz, assim, não poderia agir de ofício, designando essa audiência. E aí, nesse ponto, preciso passar para vocês que a aplicação da Lei Maria da Penha é diametralmente oposta ao artigo 75 da 9.099, em que necessariamente deve ser designada uma audiência como forma de ratificar a representação. Eu tenho que reiterar para vocês que de acordo lá com o STJ, né, na Lei Maria da Penha, a audiência somente poderia ser designada caso houvesse esse expresso interesse da vítima. Então os magistrados, ao designar de ofício a audiência, eles estariam conferindo uma interpretação equivocada do artigo 16 da Lei Maria da Penha. A jurisprudência do STF segue o mesmo entendimento do STJ. E está lá no informativo, no 643. Esse informativo, especificamente, ele vai dizer o respeito que a vítima ofendida, né, que queria se retratar após o recebimento da denúncia, no momento da audiência de instrução e julgamento. E aí o STF ele reconheceu a impossibilidade, ratificando que essa renúncia é válida, né, somente quando ocorre antes da denúncia. E aí eu quero tecer algumas críticas, tá, sobre esse ponto. O direito penal ele deveria ser tido como uma última ratio, ou seja, ele deveria incidir somente quando as demais esferas não fossem suficientes para resolver a questão. Imagine que, nesse caso, a vítima tenha requerido a retratação na audiência de instrução e julgamento, justamente por já ter se conciliado com o acusado. Então, nesse contexto, não haveria razão de não se acolher à retratação da vítima, sobretudo levando em consideração as funções do direito penal, bem como as funções da pena. No meu entendimento, essa questão mereceria ser questionada. Tá? Mas, segundo o entendimento firmado pelo Supremo, a retratação só é possível até o momento do recebimento da denúncia. E o STF pautou-se pela estrita aplicação do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Ah, mas é uma questão de pensar que pode ser coagido, que não pode, que não sei o quê.
Galera, se a gente for ficar dentro do direito penal tratando do si, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu sempre digo que se o urubu cantasse, ficava numa gaiola e valia milhões. Tá bom? Para finalizar o estudo sobre ação penal pública condicionada, a gente ainda vai analisar agora a requisição, o que diz respeito especificamente à requisição do ministro da Justiça. Essa requisição ela vai consistir numa manifestação de vontade política, que vai autorizar o Ministério Público a deflagrar ação penal, e conforme está lá no artigo 24, no caput do CPP. Tratando-se de uma das hipóteses de ação penal pública dita como condicionada. O destinatário da requisição será também o Ministério Público, na pessoa de quem? Agora do Procurador-Geral. Sendo crime de competência federal, o Ministro da Justiça vai encaminhar a requisição ao Procurador-Geral da República, o PGR, e caso seja um crime de competência da esfera estadual, encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça do Estado ou ainda do Distrito Federal. É importante a gente lembrar que a requisição ela não é uma ordem, eu já falei isso para vocês lá atrás, e friso novamente. Aplica-se, então, na requisição as mesmas considerações feitas quando nós analisamos a representação. Ou seja, primeiro, a ausência de vinculação do Ministério Público. Por quê? Porque a requisição não vincula o MP. Ele pode enquadrar a conduta em outro dispositivo legal, ou mesmo promover o que? O arquivamento. E ainda, 2, a eficácia objetiva da requisição. O Ministério Público pode denunciar outros concorrentes, ainda que não tenham sido indicados na requisição, sem necessidade de promover aditamento. Alguns doutrinadores chegam a denominar a requisição como sendo uma representação oficial. Essa denominação é correta. Por quê? Pois o Ministério Público ele é o titular da ação penal, mas dependerá da requisição para oferecer a denúncia. E aí vocês vão me perguntar, Ângelo, quais são as hipóteses de crime de ação penal pública condicionada à representação? Eu vou dizer para vocês, elas são observadas em duas hipóteses de crime que exigem a requisição do ministro da Justiça. A primeira são os crimes contra a honra do presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Está lá no artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Então, vai dizer o parágrafo único do artigo 145, que procede-se mediante requisição do ministro da Justiça, nos casos, lá do inciso 1 do 141, caput, e mediante representação do ofendido, nos casos do inciso 2 desse mesmo artigo, bem como do parágrafo 3 do artigo 140. É assim que diz. Tá bom? Então, vamos imaginar que o indivíduo cometa o crime de preconceito, mais conhecido como injúria preconceituosa, contra o presidente da República. Esse artigo 145 caput lá do Código Penal, ele vai prever que o crime de injúria preconceituosa será, em regra, de ação condicionada à representação. Entretanto, quando praticada contra a honra do presidente, será uma ação condicionada aqui, à requisição. E nesse caso, considere que o ministro da Justiça tenha feito a requisição, afirmando tratar-se do crime de injúria preconceituosa. Galera, ainda assim, o Ministério Público não estará vinculado a essa classificação, podendo entender que se trata, por exemplo, do crime de racismo. E mais, poderá ainda entender pelo arquivamento. O que eu quero falar? Que a requisição ela é mera autorização para deflagração da ação penal. E nesse contexto ela vai afirmar a sua eficácia objetiva. Uma outra hipótese de crime de ação penal pública condicionada à requisição são os crimes praticados contra brasileiros no estrangeiro, conforme está lá no artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Vai tratar da hipótese de extraterritorialidade da lei brasileira, em que também será necessário que a requisição do ministro da Justiça. Vai dizer o parágrafo 3º do artigo 7º que a lei brasileira ela vai se aplicar também no crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, desde que reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Ou seja, não foi pedida ou negada a extradição, e quando houver requisição do ministro da Justiça.
Por fim, eu tenho que comentar também uma coisa importante. Galera, segundo o entendimento predominante hoje, não caberá retratação da requisição. Tá ok? Por que isso? Porque eu já falei, a requisição é uma manifestação de cunho político. E caso ocorresse a retratação, seria caracterizada como uma eventual desmoralização do Estado. Por outro lado, nós temos também a parcela minoritária da doutrina, da qual, especificamente tratando desse tema, eu sou partidário, que vai entender pela possibilidade dessa retratação. E essa possibilidade vai se basear no fato de que a situação política que motivou a requisição, ela pode ser alterada. Nada impede isso. Então, gente, nesse contexto, deveria ser permitida a retratação permeada pelo CPP, ou seja, antes do oferecimento da denúncia. Mas eu já falei para vocês que essa não é a posição dominante. Vocês já viram que volta e meia o meu posicionamento é pela doutrina minoritária. E isso faz parte. Né? Eu sempre brinco com a galera assim, o que seria do azul se todos gostassem do branco? Né? Não teria o porquê existir o azul. Então nós temos que saber respeitar o entendimento de cada pessoa, nós temos que entender o nosso limite, nós temos que respeitar a capacidade, né, da abrangência da lei dentro de cada pessoa. Tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a todos pelo carinho, pela atenção e desejo excelente dia de estudo. Tenham todos um bom dia e até o nosso próximo encontro. Fiquem